Prime Video me mandou com antecedência o filme de Vermelho, Branco e Sangue Azul pra eu assistir e compartilhar as minhas primeiras impressões sem spoilers com vocês nesse vídeo. Eu prometo que vai ser sem spoilers mesmo, eu vou só fazer um panorama geral sobre esse filme e o que eu achei desse filme, tá bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, já aproveitem, se inscrevam no meu canal, me ajuda muito. E vamos lá, vamos ao que interessa, vamos falar sobre a adaptação do livro Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu queria começar esse vídeo falando um pouquinho sobre a sinopse da história, porque talvez tenha alguém aí me assistindo que nunca ouviu falar, ou já ouviu falar e ainda não leu o livro, ou não viu o trailer e não sabe o que esperar do filme, tá bem? Então Vermelho, Branco e Sangue Azul é um livro de Casey McKinston que conta a história de amor entre o filho da presidente dos Estados Unidos e um príncipe da Inglaterra, um dos príncipes da Inglaterra. E aí os dois inicialmente não se gostam muito, eles na verdade meio que se odeiam ali, e eles são obrigados a passar um tempo juntos, depois que no casamento do irmão do príncipe Henry, que é um dos protagonistas, né, o filho da presidente é o Alex, e o príncipe pelo qual ele se apaixona é o Henry, e aí, no começo da história, o irmão mais velho do Henry tá se casando, e o Alex é convidado para o casamento, né, ele tá lá no casamento, e os dois têm uma espécie de discussão ali, eles acabam caindo em cima do bolo, o bolo acaba caindo em cima deles. E a mídia mundial começa a dizer por aí que eles se odeiam, e que existe uma rixa ali entre eles de alguma forma. Então, pra realizar uma contenção de danos, eles são obrigados a passar um tempo juntos, e fingir que eles são grandes amigos, e que na verdade tudo não passou de um mal entendido. E aí, a partir disso, eles começam a se conhecer, e aos poucos a se apaixonar. Essa é a premissa, essa é a história desse filme. E aí eu assisti o filme, né, ele tem 1 hora e 58 minutos de duração, e eu adorei. Eu tenho algumas questões, a gente vai conversar sobre essas questões ao longo desse vídeo, mas o meu saldo foi positivo pra esse filme, e eu queria começar enaltecendo a atuação dos nossos dois protagonistas. Porque quando eles foram anunciados como Alex e Henry, né, no caso o Taylor Zakhar Perez, que interpreta o Alex, e o Nick Galitzine, que interpreta o Henry, quando esses dois atores foram anunciados como esses personagens, muita gente não gostou, muita gente disse que não imaginava os dois assim, rolou muita reclamação em relação a isso, e eu digo pra vocês que a escalação dos dois é provavelmente a melhor coisa do filme. Eles são ótimos, os dois. O Nick Galitzine, ele traz uma fragilidade, uma vulnerabilidade pro Henry, que é esse príncipe que cresceu dentro de um castelo, que cresceu sabendo que a vida dele não pertencia a ele mesmo, e sim à coroa britânica, que é impressionante, assim, ele tem ali essa sensibilidade, essa vulnerabilidade o tempo todo, e o Nick tá perfeito como o príncipe Henry. E aí a gente tem o Taylor, que sofreu mais hate ainda do que o Nick pela escalação, porque ele é bastante, entre muitas aspas, diferente da descrição do Alex no livro, né? Porque o Alex é descrito como baixinho, os dois são descritos como mais novos, e aí a galera não tinha curtido muito ele. Mas, pra mim, ele tá perfeito como o Alex. Ele tem o sarcasmo perfeito, ele tem a personalidade divertida e leve, despretensiosa que o personagem precisava. E aí, fora as atuações individuais dos dois, esses dois atores, como o Alex e como o Henry, têm a química de milhões que o trailer prometeu pra gente. Quando eles foram escalados, a produção, o diretor do filme sempre dizia, né, em várias entrevistas, em várias oportunidades, que o que tinha chamado a atenção tinha sido a atuação dos dois, e que aí eles fizeram os primeiros testes à distância, porque se não me engano ainda tava rolando a pandemia nessa época, eu acho que foi esse o motivo, e aí quando eles foram colocados juntos, o diretor disse que tava com muito medo de não funcionar, porque tudo dependia da química entre eles. E que quando ele viu os dois atuando juntos, que realmente ele teve certeza de que ele tinha tomado a decisão correta. E eu tenho essa certeza também. Se tem uma coisa que não dá pra dizer que não funciona, é o Taylor e o Nick como Alex e Henry, individualmente e juntos. A química dos dois, os dois toda vez que eles se beijavam ou que eles chegavam perto um do outro, faíscas, sparks fly, entendeu? Tal qual a música da Taylor Swift, o tempo todo. Eles foram extremamente bem escalados. Eles estão incríveis nesse papel. Uma outra coisa que tava deixando os fãs do livro um pouco nervosos eram as possíveis mudanças na história. Sim, temos mudanças. Uma delas, acho que a gente já tinha estabelecido o que iria acontecer, que era a falta aí de determinada personagem, que no livro existe, tem até um papel importante, mas que não está no filme. Fora essa mudança, temos algumas outras mudanças também. Só que as mudanças não são um problema.
As mudanças, inclusive, eu diria, são um ponto positivo. Porque a gente tem um livro que, apesar dele ser um livro não tão grande assim, ele tem muitas camadas e muitas questões. Então, inicialmente, os dois se odeiam. Aí eles se conhecem, descobrem que eles estavam errados a respeito um do outro. Então, eles se apaixonam. E aí, a partir disso, tem os problemas que envolvem esse sentimento que está existindo ali entre eles. Então, tem toda uma jornada no livro que, pra condensar em 2 horas de filme, é difícil. Não é fácil, nem um pouco fácil. Então, eu acho que quando o filme decidir tomar essa decisão de alterar algumas coisas, toma essa decisão para poder focar no filme, no desenvolvimento do casal. Porque tinham alguns detalhes do livro que não estão aqui no filme, que se eles estivessem sendo abordados no filme, o filme precisaria de mais tempo para que esses detalhes aparecessem. Tanto a existência de uma nova personagem, quanto algumas outras questões que a gente conversa também no meu vídeo com spoilers amanhã aqui no canal. Mas essas coisas estão diferentes justamente porque o roteiro entende que precisa focar no Alex e no Henry e que não teria tempo para abordar algumas outras questões se elas fossem extremamente fiéis ao livro. Essas mudanças existem, pra mim, essas mudanças não são um problema. Mas aí eu acho que é válido dizer que eu li o livro em 2021, se eu não me engano. Acho que foi 2021. E eu decidi propositalmente não reler o livro antes do filme, porque eu queria assistir o filme sem o peso recente do livro nas minhas costas. Então é óbvio que eu lembro de muita coisa, mas tem alguns detalhes que eu não me lembro. Portanto, esses detalhes que devem existir no livro, que talvez tenham ficado de fora do filme, passaram despercebidos por mim, tá bem? Só que apesar das mudanças, a gente tem algumas cenas que são idênticas às cenas do livro. Eu afirmo pra vocês, com muita convicção, que todas as cenas marcantes do livro, muito marcantes, se você pensa nesse livro, você lembra dessa cena, todas essas cenas estão no filme. Inclusive, isso abre uma das minhas questões que eu tenho com o filme. Porque eu sinto que, na hora de fazer o escopo do roteiro, a galera da produção foi listando coisas que precisavam estar, coisas marcantes do livro que precisavam estar no filme, e que fez isso muito mais pra cumprir um checklist do que pra realmente uma necessidade do filme. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é, eu sinto que tem algumas cenas que aparecem no filme, que são cópias de cenas do livro, que seriam indiferentes se elas estivessem ou não no filme, que não necessariamente levam o filme pra frente. Então são cenas que estão ali muito mais como um fanservice do que realmente pra deixar o filme robusto. Porque tem alguns momentos que eu gostaria de ter visto com mais calma. Tem algumas cenas que são cenas do livro e estão no filme, que só passam assim, tipo, olha essa cena aqui, tá no filme, entendeu? Ela tá no filme. Ao invés de ser cenas que levam tempo, que tem um propósito pra existir dentro da história. Faz sentido pra vocês o que eu tô dizendo? Não sei se tô sendo muito clara. Mas, de forma geral, acho que meu único grande problema com o filme, que não é um problema tão relevante assim, tá? É só um negocinho que me incomodou. Essa questão é, eu sinto que as coisas acontecem rápido demais, porque o livro é grande, ele não é tão grande assim, mas ele tem muitas cenas e muitas coisas que precisavam estar aqui, e aí o desenvolvimento precisa ser um pouco apressado. Então, nos primeiros minutos, os dois se odeiam. E aí não demora muito pra esse jogo virar. E aí não demora muito pra essa coisa acontecer. E aí parece que tudo vai ganhando um ritmo um pouco apressado. Que no fim das contas, não traz um peso tão negativo pra história. Mas eu senti que algumas coisas, que alguns desenvolvimentos poderiam ter tido um pouco mais de tempo. Eu gostaria de ter visto, por exemplo, o ódio, entre aspas, né, com mais calma. Eu gostaria de ter sentido essa faísca de ódio que estava prestes a virar amor com um pouco mais de tempo. Mas enfim, o filme é bom, tá? O filme não é ruim. É óbvio que a gente tem aqui uma comédia romântica despretensiosa. Uma comédia romântica, entre muitas aspas, de qualidade duvidosa. Eu falo isso só pra dizer que o filme não é uma obra-prima cinematográfica, né? Não é um filme que vai ser indicado ao Oscar. Mas é uma comédia romântica leve, despretensiosa e, por muitas vezes, um pouco inverossímil também, né? Porque as histórias vão sendo construídas e é óbvio que um romance entre o príncipe da Inglaterra e o filho da presidente dos Estados Unidos teria algumas questões diplomáticas e questões de processos um pouco mais complexas que precisariam ter um pouco mais de calma. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo sobre não ser tão verossímil assim em alguns momentos. Porém, a gente tem tantas comédias românticas de casais heterossexuais que são justamente assim, que são despretensiosas, que, enfim, o roteiro não é tão detalhista e tão firme, mas que é super divertido de assistir, a gente gosta, se apaixona pelos personagens. Por que não
ter uma comédia romântica nesse mesmo estilo, só que com um casal da comunidade LGBTQIA+, com um personagem gay e um personagem bissexual que tem super química, entendeu? E que entregam pra gente um enemies to lover, um enemies to friends e depois friends to lovers. Muito, 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 muito gostoso de assistir. Teve cenas em que eu me emocionei, de chorar, chorar, chorar. Teve cenas em que eu gritei, porque eram cenas muito boas, muito, muito, muito boas. Teve momentos de surto, porque eu lembrei de cenas do livro e tava ali exatamente o que eu lembrava de ter lido no livro na tela. Teve cenas muito engraçadas que me fizeram rir, porque o personagem do Alex, principalmente, traz ali um alívio cômico em alguns momentos. Tem isso que eu comentei do ritmo. Eu sei também que algumas pessoas não vão ter a reação e a interpretação que eu tive das mudanças na história, porque tem gente que é muito apegado a mudanças. Mas, de forma geral, foram 2 horas da minha vida muito bem gastadas e que eu fiquei muito, 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 muito feliz assistindo a história desses 2 personagens, interpretados por esses 2 atores que têm uma química absurda, absurda em tela, com uma história que realmente sabe o que ela quer dizer pra gente e sabe onde ela quer chegar. Eu quero comentar algumas coisas com mais detalhes, com spoilers com vocês, mas eu acho que é isso que eu tenho pra dizer num primeiro momento. Amanhã eu volto, e aí eu volto pra gente conversar especificamente sobre algumas das minhas falas, especificamente sobre alguns acontecimentos e cenas do filme que eu acho que, enfim, é válido comentar e é válido a gente continuar discutindo. Tá bem? Me digam as expectativas de vocês em relação ao filme de Vermelho, Branco e Sangue Azul nos comentários. E é isso. Falei pouco, porque eu não posso falar muito, mas fiquem aí com essa review sem spoilers. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha, se inscrevam no canal, me ajuda bastante. Um beijo grande e a gente se vê muito em breve, amanhã, mais precisamente, pra falar de novo sobre esse filme, tá bom? Tchau, tchau!